O segundo vídeo aqui de expressões regulares é só para trazer aí algumas ferramentas que tem. Então isso aqui são editores de texto com expressões regulares. Eu utilizo o Visual Code Studio porque eu utilizo o Mac, mas o Sublime funciona muito bem para o Windows e você tem uma série de outros aí que podem ser apresentados, né? Isso aqui é a carinha do Visual Code Studio dentro do Mac. Eu vou tentar mudar nossa visualização aqui. Bem, então isso daqui basicamente é um texto, eu copiei um texto da internet aqui, um gerador de texto, e aí tem uma série de informações aqui. Então basicamente eu posso fazer essa busca, como se fosse uma busca e substituição, né? Então se eu quiser falar a palavra não, por exemplo, eu posso simplesmente botar aqui não, e ele vai procurar todos os nãos que existem no texto, né? Se eu quiser botar maiúsculo ou não maiúsculo, né, que ele leva em consideração a caixa do texto, se ele pode ser feito, né? Mas basicamente ele é busca e substituição, como todo mundo conhece. A questão são os elementos principais, que são os caracteres especiais, né? Então, um dos caracteres especiais que eu falei, por exemplo, é o ponto. Então, o ponto ele quer dizer qualquer caractere. Então, ele marcou aqui todos os elementos como um caractere, né? Então, isso aqui é o ponto. Agora, se eu quiser procurar o ponto propriamente dito, aí eu ponho barra ponto e ele procura exatamente onde que você tem ponto no texto. Então é o caractere especial, quando ele bota uma barra invertida, que é o escape, ele torna não especial, né? Então isso aqui seria a mesma coisa, só que quando você tem um caractere normal, para você tornar ele para ele tornar ele especial. Então, por exemplo, o D, se eu procurar o D aqui normalmente, ele vai procurar todos os Ds que tem dentro do texto, mas se eu botar o barra invertido, ele vai procurar o dígito, que é o número, então ele vai marcar todo onde tem número dentro do texto. Então são esses caracteres especiais que faz essa diferença dentro do texto aí. Então se eu quiser, por exemplo, saber onde é que tem um caractere alfanumérico, tirando aí vírgula, espaço e afins, ele traz aqui, ele também não leva em consideração acentos e outros, então ele traz todos os elementos que tem dentro do texto. Se eu quiser, por exemplo, saber quantas palavras com, sei lá, 8 letras eu tenho dentro do texto, ele vai trazer esse daqui, caracteres com 8. Mas aí 8 quer dizer que tem palavras que são maiores do que isso que vão aparecer. Então eu posso botar, por exemplo, que tem espaço na frente e atrás. Então barra S quer dizer espaço, o W quer dizer o caractere, e eu estou procurando algum texto que tenha espaço, 8 caracteres e espaço novamente. Então essa aqui é a utilização desses caracteres especiais. Então são coisas que você pode estar fazendo aí dentro do texto, né? Por exemplo, número, a gente botou aqui número, por exemplo, mas eu quero saber número seguido de ponto. Então aqui eu tenho um número, que é número seguido de ponto, então ponho barra ponto, ele vai. Agora se eu quiser número e qualquer coisa, aí ele bota, né, esse número na frente aqui. Então são formas aí de você estar organizando. Se eu quiser saber onde é que tem tabulação, por exemplo, então eu botei umas tabulações aqui no início. Então barra T, você busca tabulação, e aí ele encontra o que você tem dentro do texto aí. Se eu quiser saber uma nova linha, barra N, ele mostra todas as novas linhas que eu tenho, né, dentro do texto. Então suponhamos que eu tenho barra N, quando eu tenho duas. Então eu quero substituir um barra N por só uma linha. Então ao invés de ter 2 parágrafos, eu substituo e aí só fica um parágrafo entre eles. Então basicamente é busca e substituição, mas você utilizando aí um elemento especial para você fazer essa busca. Então entender essas estruturas é importante para você fazer esse processo de limpeza dos dados, dos textos, para depois eles serem trabalhados, tá? Então a expressão regular é essencial para esse processo, e aí você tem várias e diversas maneiras de fazer esse entendimento sobre como fazer essas buscas e como fazer essa substituição daquilo que você está querendo encontrar. Bem, então acho que é isso para expressões regulares. A gente vai passar agora para a mineração de texto e processamento de linguagem natural, mas novamente reforçando a importância de vocês pelo menos começarem a mexer com expressões regulares no que diz respeito a tratamento de texto. É essencial. Muito obrigado.